Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais uma aula do nosso Pausa Ativa, canal da Ginástica Laboral, em que a gente vai trabalhar hoje uma temática de relaxamento geral, tá? Então eu, professor Bruno, vou estar descrevendo os exercícios para vocês. O professor Nicolas ao meu lado vai estar demonstrando os exercícios. E como vocês podem ver, ele está sentado. Então a gente vai fazer uma aula hoje aí com cadeira, né? Para que vocês que trabalham o tempo todo sentado aí possam também ter um pouquinho de repertório de exercícios para poder fazer eles assim que sentirem dor, sentirem necessidade, tá? Então, uma aula bem tranquila em que o único material vai ser utilizado, vai ser a cadeira, tá? Então, para a gente começar ali, a gente vai ter 5 exercícios de aquecimento e a gente vai trabalhar ali com nossa perna e nosso quadril, tá? Fazendo um movimento de circundução. Então, a gente só estica a perna ali e vai girar ela, tá? Pode ir alternando os sentidos, tanto para dentro quanto para fora, né? Sentido horário e anti-horário, fazendo esse movimento então aí de circundução, tá? Então um exercício que pega um pouquinho mais o nosso quadril ali, né? Forçando bem nossa perna. Então pode ir alternando com a mesma perna ali, né? Lado direito, lado esquerdo. 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro, tá? Só mais um pouquinho, pode trocar a perna, faz com a outra agora, mesma coisa. A gente acaba forçando um pouco aí mais da nossa perna nessa posição, que acaba deixando ela mais suspensa no ar e pegando um pouco mais da perna. Aí pode relaxar a perna lá. A gente vai fazer um movimento ali para nossa região torácica agora, que é de rotação lateral, tá? Então a gente vai ficar mais um pouco na borda da cadeira e vai realizar esse movimento girando o nosso tronco para o lado direito e para o lado esquerdo. Então tenta aí promover um pouco mais de mobilidade, né? Promover um pouco mais de relaxamento na nossa coluna torácica. Sempre fazendo um movimento mais lento, né? Sentindo bem a região dorsal, sentindo bem a região das nossas costas ali, tá? Então, só mais um pouquinho. Aí, pode voltar lá. O terceiro exercício, focando na nossa cervical, a gente vai flexionar a nossa cervical lateralmente, né? Em direção aos ombros, né? Soltando bem a musculatura aí que envolve o nosso pescoço. Então pode girar não, flexionar para o lado direito e para o lado esquerdo, né? Sempre tentando explorar bem a mobilidade ali, né? Da região. Forçando esses músculos que envolvem nosso pescoço, pegando um pouquinho também a região do trapézio, a trabalhar, a fazer essa questão do alongamento, trabalhando bem a mobilidade então. Só mais 5 segundinhos. Aí, muito bem. Focando na região torácica agora e escapular, a gente vai fazer um movimento lá de elevação e depressão de modo alternado, tá? Então uma escápula sobe, a outra desce, elevando e deprimindo, né? Então sempre contraindo bem ali a região dorsal, né? Trabalhando bem essa região escapular, né? No sobe e desce. E claramente, logicamente, nossos ombros também, tá? Então vai de um lado do outro, trabalhando ali esta região articular. Só mais esses 10 segundinhos. Aí, muito bem. Para soltar um pouquinho do nosso tornozelo, a gente vai fazer lá um movimento de flexão plantar e dorsiflexão, tá? Então, pode até fazer com as duas pernas se quiser, não tem problema nenhum, né? A gente só suspende a perna, faz o movimento para cima e para baixo, né? Trabalhando então aí o nosso tornozelo, né? Tentando manter o equilíbrio do corpo, tentando manter ali a estabilidade, né? Então sempre para cima, para baixo, forçando aí nosso tornozelo. Mais 5 segundinhos só para finalizar. Aí, muito bem. Vamos lá então para nossa parte principal. A gente vai fazer 7 exercícios, começando ali com o nosso tronco, região dorsal e cervical, que a gente vai estender os
braços lá na frente, fazendo a posição de ponta da natação, né? Então, vai fazer esse movimento aí. Se quiser pode flexionar um pouquinho do nosso tronco também, né? Simulando que a gente vai ali forçar esta posição, né? Como se a gente estivesse entrando na água, entrando na piscina aí, né? Então, a gente faz esse movimento, né? Tentar deixar bem curvado ali, né? Esticando os braços, né? Curvando um pouquinho, flexionando o cotovelo, né? Forçando bem a gente ali, alongar bem a região do dorsal, tá? Só mais 10 segundinhos. Lembra de trabalhar bem a respiração nesse exercício, bastante importante, né? Que a gente tenha essa consciência de realizar a respiração conciliando com o exercício. Aí pode relaxar os braços lá. A gente vai fazer agora um alto abraço ali nos membros superiores, flexionando a nossa cervical em direção aos ombros ali, né? Como se tivesse encostando numa almofada, num travesseiro, né? Fazendo uma posição bem relaxante aí pro nosso pescoço. E desta forma a gente consiga aí, né? Relaxar bem a região, tá? Então mais um pouquinho só. Lembra sempre de trabalhar bem a respiração, né? Que é bastante importante. Aí pode flexionar a cervical para o outro lado também, tá? A gente vai se manter nessa posição ainda. Flexionando bem a cervical ali. E desta maneira, relaxando o máximo que a gente conseguir, tá? Mais um pouquinho só. Quase acabando. Aí pode soltar os braços lá. Agora a gente vai fazer uma posição mais relaxada ainda, que a gente vai estender o nosso corpo inteiro ali, vai hiperestender a cervical lá apoiando na cadeira, tá? Então nosso pescoço lá apoiado na cadeira, tenta manter o equilíbrio ali, né, dos nossos braços, né, apoiando então os nossos braços no braço da cadeira, né, para manter a cadeira bem equilibrada. Vai olhar lá pro teto com a cervical apoiada aí no encosto da cadeira, uma posição bem relaxante, né? Então pode se manter aí nessa posição por alguns segundos, pode fechar os olhos para se manter mais relaxado também, né? Só mais 5 segundinhos. Aí vai subindo novamente, alinhando novamente a coluna, encostando na cadeira novamente, né? E agora a gente vai fazer ali um para coluna inteira, né? Pegando bem a lombar, em que a gente vai afastar as nossas pernas, né? E vai fazer uma flexão da coluna lá, né? Podendo então alcançar o chão aí ou até mesmo a região do tornozelo para quem não conseguir, né? Então vai tentando explorar um pouquinho dessa mobilidade para a gente relaxar bem, né? Quanto mais a gente consegue projetar nosso tronco à frente ali, mais a gente consegue alongar bem a nossa coluna, tá? Então, um exercício excelente aí para nossa lombar, né? Em que a gente consegue então fazer esta projeção de alongamento, né? Sempre trabalhando aí bem nossa respiração. Aí vai alinhando a coluna novamente. Agora a gente vai fazer ali mais um, pegando a nossa lombar e os glúteos, a gente vai elevar nosso joelho em direção ao peitoral, tá? Então, vai trazer a perna para próximo ali, né? Do nosso corpo, tenta manter o equilíbrio na cadeira, que é bastante importante também. E assim a gente traz o glúteo ali alongando, né? Trazendo o joelho para próximo da região do peitoral, da região abdominal. Só mais 10 segundos desse lado. Aí, muito bem. Pode trocar a perna, faz com a outra agora. Lembra de trabalhar bem a respiração, né? Já que a gente está pressionando um pouquinho mais as nossas pernas ali.
Só mais alguns segundos ainda, né? Trazendo a perna para próximo, na região abdominal, parte anterior aí do nosso corpo, região ventral. Só mais 10 segundinhos agora. Aí, muito bem, chegamos agora na final da parte principal, né? Tem um exercício que a gente vai apoiar nosso tornozelo ali na região do joelho, tá? E vai fazer uma flexão da coluna, né? Abraçando a nossa perna lá na frente. Então estende bem com os braços lá na frente, ficando numa posição mais confortável, mais relaxada, né? Sempre trabalhando bem a respiração. A gente pode até soltar totalmente os braços ali no peso da nossa perna, né? Para ficar bem confortável, relaxar bem, principalmente a região da nossa coluna, tá? Então, esse é um exercício aí que a gente trabalha então bem nossa coluna, tá? Aí pode inverter a perna, faz com a outra também, né? Então, lembra sempre de apoiar o calcanhar ali na região do joelho, flexionar nosso tronco em direção às nossas pernas, trabalhando sempre ali a questão respiratória, né? Então, vai relaxando, vai trabalhando bem a respiração, ficando nessa posição bem mais confortável, né? Quase acabando já. Vai alinhando a coluna novamente. Para a parte final do relaxamento, a gente vai fazer 2 exercícios, tá? O primeiro deles só eleva bem os ombros lá em cima, trabalhando bem a respiração. Vai soltando bem devagar o ar, trabalhando bem a região escapular e dorsal, né? Exercício bem tranquilo aí. Se quiser pode até fazer o exercício com os olhos fechados, né? Para promover uma sensação de relaxamento aí, perdendo total a noção espacial nossa, né? Então sempre inspira fundo, segura lá em cima, solta bem devagar os nossos ombros, relaxando bem eles. E o segundo, né, pra gente finalizar, a gente vai fazer um alto abraço ali na região da lombar, né? Na região dos joelhos, né? Pra pegar bem a região da lombar. Então abraça o joelho por trás ali, alto abraço nos membros inferiores. A gente flexiona a nossa coluna, flexiona a nossa cervical. E desta maneira a gente vai finalizando a nossa aula aí, trabalhando bem a nossa respiração. Só mais alguns segundos. Acabando já. Pode ir subindo, alinhando novamente a coluna, sentando bem lá no encosto. E dessa maneira a gente finaliza a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de relaxamento, bem relaxante mesmo, né? Dá o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal aqui do Pausa Ativa para verem mais, né? E para vocês que são colaboradores do TJ, na descrição tem 2 vídeos. Primeiro deles para validar a presença nessa aula. Segundo, para acompanharem as aulas ao vivo que acontecem aqui no Teams todos os dias, de segunda a sexta, às 14h15, 16 e 17 horas. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula aqui do Pausa Ativa.